Louvado e exaltado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Dou graças a Deus por estar aqui na casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, ouvir louvores, e graças a Deus, Deus tem nos suportado, Deus tem nos abençoado, e Deus tem nos ensinado. E por isso é tão importante, irmãos, nós abrirmos o nosso coração e lutarmos todos os dias contra um pensamento que vem na nossa mente, que nos leva para longe de Deus. Precisamos de tomar atitude todos os dias, desde quando acordamos, até na hora de dormir, até em sonhos, irmãos. Até em sonhos. Deus me mostra muita coisa em sonho, Deus me avisa muita coisa em sonhos, coisas que vão acontecer, e não é só comigo, é com todos nós. Todo aquele que é chamado por Deus, Deus age na vida dele, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que fechamos o nosso coração e deixamos pensamentos do mundo nos dominar. Pensamentos que carregamos, às vezes, das maldições hereditárias que estão escritas aqui na Bíblia, no livro de Deuteronômio, né? Deixamos tomar conta de nós, né? Coisas que chamamos de gênio, é porque o meu gênio é assim, porque o meu gênio é assado, entendeu? Isso não é próprio do cristão. O cristão não foi chamado para ter o seu próprio pensamento, não foi chamado para ter o seu próprio gosto, não foi chamado para ter a sua própria vontade, não foi chamado para ter o seu gênio, porque quando você entra nas águas, quando você é lavado pela água, é batizado, quando você é lavado pela palavra de Deus, você tem que se tornar uma nova criatura. E essa nova criatura, ela tem que ser regida pela palavra de Deus, pelos pensamentos de Deus, pelos sentimentos de Deus, pelos frutos do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não é mais pelo seu pensamento, tanto que Deus deixa claro, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Enquanto você ficar agarrado nos teus pensamentos, você não vai prosperar. Irmãos, Jesus deixa uma palavra muito forte para nós, que nós não queremos ouvir, não queremos ver, fingimos que não estamos lendo. Jesus disse, se você não largar a sua vida por amor de mim, você não é digno de mim. Se você não pegar a sua cruz e seguir a mim, você não é digno de mim. Se você não perder a sua vida por amor de mim, você não vai me achar, não vai me encontrar. Isso está claro, irmãos. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus nunca falou para você seguir ninguém. Jesus nunca falou para você ler outro livro que não fosse as Escrituras Sagradas. Jesus sempre falou para você seguir a Ele. Jesus sempre falou para você seguir a palavra dEle. E Ele deixa claro que a única verdade que existe na terra é a palavra de Deus. Embora existam muitas verdades na vida, e verdades são aquelas que são comprovadas com fatos, não são com teorias nem com achismos, verdades são aquelas que são comprovadas matematicamente. E por que a palavra do Senhor é verdade? Porque é a única palavra que matematicamente, que dentro da lógica, dentro da realidade, é a única palavra que serve para o ser humano.
E quando você se desvia dessa palavra, você se desvia da sua essência, você se desvia do projeto de ser humano. Porque como homem, somos animais. O nosso corpo é animal. Deus vem nos educando para ver se nos tornamos seres humanos. Por isso que Deus escreve uma Bíblia e Deus cria a igreja, a escola de Deus, para que através da leitura da Bíblia, através dos louvores, através das orações, através da igreja, você possa adquirir essa cultura, assim como você entra numa faculdade de engenharia e adquire a cultura de engenheiro, você vem na igreja, você lê a Bíblia, você ouve louvores, você ora para adquirir a cultura de Deus, para que essa cultura transforme você em um ser humano. Por isso que Jesus, lá no livro de João, no capítulo 3, ele fala para um crente, aquele crente top, aquele pastorzão que sabe tudo, que achava que era o melhor de todos, que conhecia as Escrituras de ponta a ponta. Jesus fala, necessário é você nascer de novo. Você deu o primeiro passo quando Deus te deu uma Bíblia. Quando Deus te deu uma Bíblia, Deus não olhou para o seu pecado, Deus não olhou para o seu passado, Deus não olhou para a sua falha. Deus acreditou em você, Deus investiu em você. Deus colocou a fé dele em você, Deus olhou para você, se agradou de você, falou assim, vai dar certo, deu uma Bíblia para você. Aí você já começa não tendo nenhum interesse pela Bíblia, achando que é um livro qualquer, achando que esse livro precisa de algum acréscimo, ou precisa de arrancar algumas páginas. Aí Deus te dá a Bíblia, Deus mostra que Ele é um Deus vivo, que Ele é presente, Ele transforma a sua vida, Ele abençoa você, Ele muda o seu pensamento, Ele te leva até as águas, Ele te batiza, faz uma aliança com você, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, o dono do ouro e da prata, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele acredita em você, você não tendo nada para dar para Ele. E você, o que faz? Você continua agarrado com o mundo. Você continua agarrado com o seu pensamento. Você continua agarrado no lixo que colocaram em você, que a sociedade colocou desde criancinha, colocando pensamentos idiotas em você. Você continua investindo no seu corpo, vivendo apenas em busca de mínimos prazeres, satisfazendo apenas o corpo, como o glutão, como o avarento, e vai por aí afora. Deus não chama a gente para isso, Deus chama a gente para sermos servos dEle. E Jesus fala, se você apenas faz aquilo que o teu amo manda, você é um servo inútil, você tem que ir além. Não precisa de ninguém te cobrar, quem tem que te cobrar é você mesmo, é você que tem que falar para você todos os dias, eu quero andar com o Senhor, meu Deus, obrigado Senhor, acordei, estou vivo, nesse dia de hoje, anda comigo, me ajuda, muda meu pensamento, muda meu gênio, muda meu jeito, me transforma. Deus não te chamou para você ser como você é, se fosse para você ser como você é, não precisava de Bíblia, não precisava de igreja, não precisava de Deus na sua vida. Se Deus olhou do céu, se agradou de você, e esse foi o maior milagre que já aconteceu na sua vida, e Ele está te convidando para um projeto maravilhoso que é de ressurreição e vida eterna, se Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele está acreditando em você, será que não é hora de você se olhar no espelho e tomar uma decisão e falar assim, a partir de hoje, eu vou mudar, eu quero andar com Deus. Não interessa os outros, irmãos. Não interessa os outros, para onde que as pessoas estão indo, como as pessoas estão pensando. Por isso que chama conversão. Ou você vai atrás do Senhor e entrega a sua vida de verdade, né? Entrega o seu coração de verdade e tome decisão todo dia contra você mesmo, contra o seu gênio ruim, contra o seu gênio difícil, porque todos nós temos, não tem ninguém perfeito.
não é? Não tem ninguém perfeito. Muita gente sai da igreja. Esses dias eu ouvi um testemunho que me deu uma tristeza profunda, profunda. Ver falsos pastores no altar e as pessoas levadas por Deus à igreja para ter um encontro com Deus, firmar a sua fé nos pastores. Aí quando viram os pastores cair, quando viram os bastidores dos pastores, negaram a igreja. Agora nunca mais querem entrar numa igreja. Tudo bem, realmente é muito triste você ver, às vezes, o crente ser pior do que a pessoa lá do mundo. É muito triste. Mas Deus não fez na igreja para você vir atrás de um homem, não. Eu nunca pedi a você para você me seguir. Eu nunca pedi a você para que eu seja o seu exemplo. Seu exemplo é Jesus Cristo, não é o homem. Não é? Como a palavra do Senhor diz, você ouve aquilo que a pessoa está no altar falando, compara com a palavra de Deus, assim como os bereanos fizeram, pega o que é bom para você, se agarra com Deus e começa você a andar com Deus. Não adianta você achar que algum pastor ou alguma igreja vai te salvar. Estava vendo ontem, o rapaz com 20 anos numa igreja vai descobrir o pastor estava traindo ele com a mulher dele. Mulher com filhos, o pastor também casado com filhos, presidente do ministério enorme, né? Isso não é brincadeira não, irmãos. Igreja não é brincadeira não. Ministério não é brincadeira, não se iluda. Você tem um ministério dado por Deus. Quem te chamou não foi o homem, não. Você entra numa igreja não é porque o homem, não, te chamou, te trouxe, ou alguém te trouxe, não. É Deus que te traz à igreja. É Deus que te deu uma Bíblia. É Deus que quer transformar você. Agora, se você não tomar atitude, meu irmão, se você não decidir de verdade ser grato a Deus e começar a ler a Bíblia e deixar a Bíblia mudar você e ser humilde para se render aos pés do Senhor, as coisas de Deus não são brincadeira não, irmãos. É muito sério, muito sério. Estamos falando, inclusive, da sua vida. Estamos falando, inclusive, da sua ressurreição e da sua vida eterna, que é para quem crê. Se você não crê, aí não adianta nada, né, irmão? É uma luta, amém, individual, que todos nós temos que travar ela, sem exceção. Não adianta deixar na mão do outro, porque a vida é sua. E uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, muito importante, irmãos, servir a Deus não é fácil. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E quando ele falar rico, não é só rico de dinheiro, não. É rico de poder, é rico de saúde, né? É rico de juventude, e vai por aí afora. Porque realmente não é fácil. O mundo e o nosso corpo, nosso coração enganoso, tem uma chamada muito grande sobre a nossa vida. Se a gente não ficar atento, a gente vê aí, irmãos, pessoas com tudo na vida, com uma vida perfeita, que não falta nada, encontra o amor da sua vida, os dois se amando plenamente, dá tudo certo a vida deles, e no final termina em tragédia, aquela paixão, aquele amor maravilhoso. Da onde vem isso? Como nós vemos também pessoas em situação de calamidade, totalmente destruídas, e quando tem um encontro com Deus, são transformadas para o bem. Então, nós temos que lutar, irmãos, temos que lutar principalmente contra o nosso corpo. O cristão, aquele que ama a Deus de verdade, ele tem que entender
que o corpo dele, quando ele faz aliança com Deus nas águas, quando ele se batiza, até você batizar uma coisa, depois que você se batiza, aí é outra história. O seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Você começa a ter responsabilidade sobre o seu corpo, sobre o desejo do seu coração enganoso, sobre os seus pensamentos errados. Você tem que assumir o controle, né? Um crente de verdade, ele não pode ser glutão, ele não pode ser um fanático com nada, ele tem que ser uma pessoa controlada, ele tem que ser uma pessoa que governa bem a sua própria vida, entendeu? E não tem que estar vivendo de acordo com o mundo, com a aparência do mundo. Ele tem que viver para Cristo. Entendeu? Não é só falar eu aceitei Jesus. É seguir a Jesus, é andar com Jesus. Mas como que você vai andar com Jesus? Andando de acordo com a palavra. A palavra nos exorta a ter responsabilidade. Entendeu? Às vezes, por causa do seu mau exemplo, você destrói o ministério dos outros. Não é? E todos nós estamos sujeitos, irmãos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque o diabo vai querer te derrubar. Entendeu? Os seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, que usam homens, usam governos, usam até as pessoas que nos amam, para destruir a família, destruir o amor. Jesus falou, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. No mundo espiritual, não se iluda. Se você estiver indo bem, está tudo certo com a sua vida, você está com um cônjuge maravilhoso, está tudo dando certinho, o inimigo vai querer te derrubar. O que mais tem é o diabo derrubando as pessoas na igreja. Derruba pastor famoso, pastor conhece a palavra inteira, entendeu? Derrubou Judas. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, fez ele trair Jesus e ainda fez ele suicidar. Então, meu irmão, não viva para a aparência deste mundo. Abre o seu coração, entrega a sua vida a Deus, é pela fé. Entendeu? É pela fé, e a fé é na palavra de Deus, a fé é em Jesus. Amém? Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 39. Êxodo, capítulo 39, diz a palavra do Senhor assim: fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Olha aqui, irmãos, está falando sobre vestes santas. Por quê? Porque as pessoas representavam a Deus. Elas teriam que andar decentemente. A roupa delas tinha que ser diferente dos outros mesmo. Nós temos que ter um comportamento diferente dos outros em tudo, porque somos exemplo. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniu-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel.
e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda e de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo e de um ônix e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, como as gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engates, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Irmãos, olha que coisa interessante. Aqui Deus mostra o zelo dele com a igreja, a organização da igreja, não é? A decência da igreja. E, inclusive, mostra aqui que já deixava claro que esses sacerdotes teriam que ser santos, teriam que andar corretamente, teriam que andar conforme a palavra de Deus. Mas, mesmo assim, esses sumos sacerdotes, os seus 4 filhos, que foram escolhidos para representar o povo de Deus, que viram todas as 10 pragas do Egito, que viram o mar se abrir, que se alimentaram de comida caída do céu, dada por Deus, mesmo assim, 2 desses resolveram, dentro da igreja, desobedecer a Deus. Entendeu, irmãos? Foram usados por Satanás, com certeza foram fracos, se renderam ao pensamento do inferno e desobedeceram à palavra de Deus. Então, irmãos, não se iluda.
e morreram por causa disso. Não se iluda. Deus, quando olhou do céu, se agradou de você, te convidou para pertencer ao projeto dele, é para você obedecer às regras dele. É para você andar conforme ele quer. Não é para você andar conforme você quer, nem conforme nenhum homem quer. Tem gente que fica seguindo religião aí, ó. Tem gente que mata até em nome de Deus, mata até por causa da religião. Deus manda você seguir o que ele escreveu aqui, texto e contexto, nos 31.105 versículos da Bíblia. Hoje vivemos pela graça, não é pela lei. Então você tem que se atentar pela palavra de Deus. Isso não é brincadeira, irmãos. Depois vocês leiam lá sobre a vida de Nadab e Abiú, que vocês vão entender. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda, da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, e os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu da cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem ao sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Irmãos, essa palavra, às vezes a gente lendo assim, né, parece uma palavra chata, mas aqui está descrevendo a primeira igreja física que Deus cria, irmãos. Entendeu? Isso é muito importante. Se você lê isso aqui com carinho, com atenção, você vai ver que aqui Deus, ele traz o reino dele para a terra. É claro que ele, pela misericórdia dele, ele acaba criando muitas coisas aqui que para eles são inúteis. Mas por causa da ignorância do homem, por causa do nosso materialismo, por causa da nossa cegueira, da nossa miséria, Deus acaba fazendo, mas aqui ele está mostrando um projeto, um caminho, mostrando a importância da igreja, né? A importância da palavra de Deus, a importância de você fazer as coisas conforme Deus fala, e a importância de você aceitar a palavra de Deus te transformar. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor e